Geraldo, por favor, acende aí as lâmpadas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. A maioria de vocês está chegando agora para este culto de louvor e glórias ao Senhor nosso Deus, que começa às 18 horas e é o nosso culto dominical. Para muitos de nós, este culto começou na sexta-feira, às 9 horas da noite. Nós estamos num retiro espiritual que começou na vigília da sexta-feira e que vai terminar agora neste culto. O testemunho que eu tenho para dar é que foi um tempo abençoado, um tempo edificante, um tempo de aproximação, de encontro, de paz, de alegria, de crescimento espiritual. Eu acredito que momentos como este, do retiro espiritual, deve se espalhar por toda a igreja. E como ele acontece de 3 em 3 meses, eu já desejo que você se programe para o próximo retiro espiritual que vai acontecer em novembro. Então, pense assim, eu quero de fato reservar esse tempo para me relacionar melhor com Deus, para conhecer mais os irmãos, para estudar a palavra de Deus sem pressa, sem correria, sem aquela agenda tumultuada de coisas que a gente tem. Só para vocês terem uma ideia, o estudo bíblico do sábado pela manhã, que tinha por tema quebrando as ilusões acerca de nós mesmos, só o estudo da palavra, só o tempo que nós compartilhamos e discutimos a palavra foi de 3 horas e meia. Passou rapidamente, a gente interagindo, conversando. Hoje eu me lembro de Karina ter falado durante o estudo bíblico da manhã, que teve por tema quebrando as ilusões acerca de quem é Deus, que nós estávamos passeando pela Bíblia e eram tantos versículos, tantos textos bíblicos e a gente se aprofundando, mergulhando na palavra de Deus, o que é maravilhoso. Eu desejo muito que você se programe para em novembro estar conosco. Queria que a minha meta para o retiro espiritual de novembro é 30 pessoas. Hoje, nesse retiro, tivemos 16 pessoas. A minha meta para o retiro espiritual de novembro é termos 30 pessoas desejosas, sequiosas da palavra de Deus. As meditações ministradas pelo pastor Daniel ontem à tarde, hoje à tarde, foram sem modos ou palavras para descrever. Coitado do pobre do Mickey, vocês precisavam conhecer. O tema da palestra do reverendo Daniel no sábado foi quebrando as ilusões acerca de quem é o seu próximo. E aquele Mickeyzinho, aquele boneco ali, simbolizou o nosso próximo. E tivemos oportunidade de falar para ele o que estava no nosso coração, e ele ia passando de mão em mão, e depois, e eu não vou entrar em detalhes, talvez você tenha a oportunidade de viver uma dinâmica semelhante àquela que tivemos no outro momento. Mas, para ser mais simples, essa dinâmica toda terminou em abraços, em beijos, inclusive em quebrantamento. Me lembro de movimentos importantes. Glórias ao Senhor. O nosso tema hoje é quebrantamento, caminho de cura e de vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 do livro de Atos, logo após os 4 evangelhos, que são os Atos de Jesus. Segue-se esse livro chamado de Atos dos Apóstolos, mas algumas pessoas convém chamar esse livro de Atos do Espírito Santo. E o que eu queria ler com vocês é exatamente o capítulo 9 do livro de Atos. Desculpe, o capítulo 9 do livro de Atos.
Chegaram lá? Atos 9. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos, vamos pedir ao Senhor. Senhor Deus eterno, o irmão Saulo, que depois passou a se chamar de Paulo, te encontrou na estrada de Damasco. Por favor, Senhor, faze dessa noite, desse lugar simples que chamamos de Labri, a nossa estrada de Damasco, o nosso lugar de encontro contigo. E que esse encontro resulte para nós e em nós, como aquele encontro resultou em Paulo e para Paulo, um quebrantamento, um desmoronamento interior, um desfazer de certezas e de convicções pueris e formalistas para uma entrega radical, absoluta, inteira e completa nesta relação contigo. Tem piedade de nós, Senhor, porque nós precisamos muito de tuas intervenções, do teu trabalhar na nossa vida, do teu saculejar de nossos ânimos. Por isso, Senhor, clamamos a Ti, dependendo de Ti, precisando de Ti, da Tua ação em nossas vidas, pela qual clamamos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, podem se assentar. Há, nesse texto, na minha opinião, claramente 3 movimentos distintos
e extremamente importantes e extremamente relevantes. Esses três movimentos se operam na vida de Paulo, que naquela época era chamado de Saulo, um homem de formação judaica, que foi educado para ser um rabino, um mestre, um líder espiritual em Israel. Saulo foi educado na presença ou por um homem de grande respeito e notoriedade entre os judeus, cujo nome era Gamaliel. Gamaliel era um homem respeitado por sua autoridade moral, por sua autoridade intelectual, por sua autoridade espiritual, e era uma espécie de pedigree para Saulo dizer: eu não apenas fui fariseu, não apenas fui estudioso, como eu estudei com Gamaliel. Meu professor foi Gamaliel. E tudo isso para Paulo era relevante, era importante. A sua respeitabilidade pelo status quo religioso, como ele era considerado pelos sacerdotes, pelos chefes do templo, pelos líderes das sinagogas nas cidades da circunvizinhança. Saulo era uma espécie de menino prodígio, de um jovem que foi ganhando credibilidade, ganhando respeito. As pessoas começaram a olhar para Saulo e dizer: esse homem promete ser de fato um grande sábio, um grande homem de Deus. E assim ele foi ganhando fama, respeito, de tal maneira que quando ele ouviu falar daquela heresia, daquela ameaça à boa ordem e os bons costumes, aquele perigo contra a verdade de Deus, chamada Jesus de Nazaré, ele ficou profundamente irado. Irado com Jesus, contra Jesus, e irado com aqueles que o seguiam e o anunciavam. E por que Jesus era esse perigo todo? Por que Jesus era essa ameaça toda? Bem, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Jesus afirmava ser o Filho de Deus, o Emanuel, Deus encarnado. Deus nos visitou em Cristo Jesus. Em segundo lugar, porque ele anunciava que ele era o libertador, ele era o Messias, aquele que veio para mostrar o caminho de Deus. E aqueles que querem amar a Deus, servir a Deus, deveriam seguir a Jesus. E seguir a Jesus representava não mais obedecer e respeitar regras, normas, códigos, mandamentos, mas viver dirigido por um só mandamento e sublime mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso era insuportável para Paulo, essa simplificação, esse reducionismo da fé e da experiência, aquilo não era aceitável. E ele participou de dois crimes bárbaros. Primeiro, está relatado no livro de Atos, ele meio que coordenou o apedrejamento de Estevão, um dos discípulos de Jesus. Ele ouviu e viu quando Estevão fez um sermão proclamando Jesus como o Messias, como o enviado de Deus. E quando Estevão disse: agora fiquem sabendo que eu estou vendo, olha só, o trono de Deus no céu, estou tendo uma visão, Deus no trono e do lado dele, de pé, Jesus de Nazaré. Ah não, ouvir isso foi demais. Os homens decidiram apedrejar Estevão e Saulo disse: olha, não tem problema nenhum, pode deixar as suas vestes aqui, eu tomo conta, vão lá e apedrejem Estevão. E ele ficou tomando conta. Isso não significa que ele não teve participação, ele era um orquestrador, o maestro daquele crime. Mas não satisfeito com a morte de Estevão, ele procurou o sumo sacerdote e pediu do sumo sacerdote ordens para trazer a Jerusalém presos todos aqueles que fossem chamados e encontrados pregando sobre o caminho. Essa expressão, o caminho, significa o caminho de Cristo para nos aproximarmos de Deus. Agora preste atenção no que eu vou dizer, meus irmãos. A espiritualidade de Saulo, até aquele dia, muito embora fosse rigorosa, fervorosa, intensa, era uma espiritualidade de regras e normas. Era uma espiritualidade de ideias e de conceitos, que ele dominava, que ele conhecia, que ele tinha aprendido com Gamaliel, que ele guardava no seu coração, que ele ensinava e proclamava. Mas ele nunca tinha
estado com Deus. Para ser religioso, você não precisa ter um encontro com Deus. Para ser religioso, você precisa reconhecer os costumes, os hábitos, os dogmas, as doutrinas de um grupo religioso. E aí você vai imitando, vai reproduzindo, e você se torna um deles. Seja qual for a religião, seja o protestantismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, não há necessidade de Deus para participar de uma religião. Você não precisa ter um encontro com Deus para participar dessa igreja, também não. Para participar dessa igreja, basta você vir às reuniões dominicais ou nas quartas-feiras, você aprende os cânticos que a gente entoa aqui, decora a melodia, reproduz as melodias, você participa de um ou outro evento, na liturgia você já sabe como é. Deus não é necessário para a vida religiosa. Contudo, esse homem que vivia sua religião sem Deus, sua religião com regras, sua religião com mandamentos, sua religião com dogmas, sua religião cheia de informações, cheia de conhecimentos, de doutrinas, um dia, esse cara, carregando o peito marcado, entupido de ódio, indo cumprir uma missão da religião, na estrada de Damasco, ele tem uma visão. Aparece, no meio do caminho, uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Essa expressão, uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, fala da mais forte luz que é possível conhecer no mundo antigo. O mundo antigo não conhecia os holofotes, o mundo antigo não conhecia... A luz que o mundo antigo conhecia era a luz das fogueiras, a luz das velas, das lâmpadas. Então, de repente, esse cara tem uma visão com a mais forte luz. Era o sol do meio-dia, mas não a pino. Diante dele, misteriosamente, o sol do meio-dia se colocou na frente dele, e todos viram aquela luz, e ele viu aquela luz, e ele caiu por terra, e a Bíblia diz que ele se desconjuntou, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa foi a primeira vez que Deus falou com ele. Ele tinha falado com Deus milhares, milhares e milhares de vezes. Ele tinha falado sobre Deus milhares e milhares e milhares de vezes. Mas Deus nunca tinha falado com ele. Talvez seja seu caso. Talvez seja essa a sua experiência. Talvez você tenha falado com Deus, tenha se dirigido a Deus milhares, milhares e milhares de vezes. Talvez você tenha até falado às pessoas sobre Deus. E dito, como é legal lá na minha igreja, por que você não vai? Jesus tem um projeto, uma proposta maravilhosa. Você aprendeu, talvez não com Gamaliel, talvez com um pastor, talvez comigo, alguma coisa acerca do Evangelho, e começou a dizer isso, contar às pessoas como Jesus é fascinante, mas Jesus nunca falou com você. O que eu quero dizer a você hoje é que uma vida espiritual só começa quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você. A vida religiosa é uma vida de discursos acerca de Deus, ou de discursos para com Deus. Mas a vida espiritual começa, o start de uma vida espiritual, ele se dá quando Deus fala comigo. Na experiência de Saulo, veja que coisa interessante. Todos viram a luz, só ele ouviu a... Por que só Saulo ouviu a voz? Sabe por quê? Porque essa não era uma voz mecânica. Não era uma voz produzida por forças normais, naturais. Se fosse uma voz mecânica, como a voz que eu produzo agora, as articulações dos meus órgãos emitindo vibrações, abalos sonoros que chegam até o teu ouvido e você capta, todo mundo teria ouvido. Só Saulo ouviu aquela voz, porque aquela voz foi uma voz do Espírito de Cristo, falando ao Espírito de Paulo, dizendo: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Saulo, Saulo, qual é a tua? Saulo, Saulo, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Saulo, Saulo, qual é a tua? E aí começa a caminhada espiritual de Saulo. Aí talvez você está dizendo: ah, pastor, quer dizer que eu vou ter que dormir, ter um sonho na qual Jesus me aparece? Talvez você esteja dizendo: será que amanhã, quando eu estiver indo para o trabalho, dirigindo o meu carro, eu vou ouvir uma voz e essa voz me dirigirá? Não sei. Agora, o que eu sei é que para ser religioso, você não precisa de Deus. Mas para caminhar com Cristo, na verdade do Evangelho, você precisa que Ele se revele a você e que a voz dele se reverbere dentro de você, no seu coração. Enquanto isso não acontecer, meu amigo, enquanto isso não acontecer, vai ser imitação, mimetismo, cópia, vai ser gesticulação aprendida e reproduzida. Enquanto esse encontro não se der com Deus, um encontro pessoal, não é um encontro daquele testemunho que eu ouvi que me deixou encantado. Tem esse lance de testemunho, não é, Patrícia? A gente vai numa igreja, alguém conta um testemunho da experiência que teve com Deus. Aí você fica alegre, emocionada, porque de algum modo você inveja a experiência daquela pessoa. E aquele testemunho até te anima, te motiva. Porque, segundo aquele testemunho, Deus é vivo, Deus é autêntico. Tudo isso é muito bom e é joia, Pati. Mas isso não significa o início do teu caminho espiritual. O início do teu caminho espiritual só vai acontecer quando uma voz disser para você, só para os teus ouvidos: Patrícia, Patrícia. Quando você ouvir a voz dizendo Patrícia, Patrícia, a coisa começou. A experiência começou. A verdade da vida espiritual, do caminho com Jesus começou. Enquanto isso não acontecer, não começou. E o meu primeiro estímulo, então, é que nós busquemos isso. Busquemos essa revelação de Deus, que se dê como um sol, mais forte do que o sol ao meio-dia, no meu caminho. E é engraçado isso, que não é que Saulo que vai à procura de Cristo, é Cristo que vai à procura de Saulo. E eu queria que você soubesse que Cristo está à sua procura. Ele deseja se manifestar a você, e Ele vai manifestar-se a você. E quando isso acontecer, meu irmão, eu me lembro que havia uma antiga tradução que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa vos é recalcitrar contra os aguilhões. Essas são duas expressões que a gente não utiliza. Só a Bíblia revista e corrigida, tão antiga, trazia essas expressões. Recalcitrar significa insistir, perseverar em fugir, lutar para se desvencilhar. Os aguilhões são aquelas agulhas, não é, imensas que nos ferem. E a gente vai lutando contra, e enquanto a gente luta contra, a gente se machuca, vai se ferindo, vai se maltratando, vai se dilacerando. O primeiro momento é esse. O segundo momento, depois que Saulo teve esse encontro com Deus, quando Deus se manifestou a ele, falou o nome dele, falou com ele, então Saulo teve um encontro consigo. Saulo se achou, Saulo se percebeu, Saulo se discerniu. E é por isso que o texto diz assim, que quando ele viu e ouviu, ele não saltou de alegria, ele não correu para abraçar aquela visão, ele não ficou com o semblante exuberante, exultante de contentamento. O que é que o texto diz? Que ele caiu por terra. Porque ver a Deus me leva a ver a mim mesmo, a reconhecer em mim o meu estado de pecado, a essa experiência de quebrantamento, a essa experiência de dependência de Deus. Enquanto nós não nos virmos, enquanto nós não nos percebermos, nós vamos achar que temos pedigree, nós vamos achar que temos qualidade, vamos achar que temos virtudes que nos dignificam e que nos colocam acima dos demais. Enquanto nós não nos acharmos, nós vamos ficar irados com Deus, que
que dá 1 denário a nós que começamos mais cedo e dá 1 denário a todos que começaram na 1/10 hora, que chegaram aqui no campo, na vinha para trabalhar às 5 horas da tarde. E a gente vai achar que Deus está nos devendo. E tem muita gente, isso é tipicamente religioso, Daniel disse isso hoje à tarde. Isso é tipicamente religioso. É a atitude do cara que diz assim, tá bom, Deus aceita Karina, Deus é misericordioso com Karina, mas como Deus é bom com Karina e eu sou melhor que Karina, então eu não tenho nenhum problema, eu deixo Deus amar Karina, desde que Ele reserve para mim coisa melhor, porque eu sou melhor que Karina. Isso é típico de quem não se discerniu, não se percebeu, não se achou, não se encontrou. Quem se encontra, Naim, vê todo mundo como tendo chegado antes dele, na parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, né? Então, quem se encontrou vai necessariamente, palha, achar que recebeu a mesma paga por amor do dono da vinha, mesmo tendo chegado às 5 horas da tarde e trabalhado das 5 às 6. E você diz assim, puxa vida, eu não merecia isso. Mas sem essa compreensão geral o caminho espiritual não começou. Sem a compreensão de que eu não mereço. De que é tudo dádiva, graça, machado de Deus na minha vida. Se eu não perceber a Deus falando comigo como realidade pessoal, se eu não me achar a mim mesmo como indigno, como um ser que precisa cair, que precisa se esconder, que precisa se arrepender, que precisa se quebrar, que precisa se humilhar, como manifestação do amor e da misericórdia de Deus na minha vida, e enquanto eu não vir a todos os outros seres humanos como mais dignos que eu. Uma vez Saulo falou sobre si mesmo e sobre os outros apóstolos. E ele disse, ele falando sobre si, e como Jesus se manifestou a mais de 400 pessoas depois de sua ressurreição, ele diz assim, falando sobre esse encontro de Jesus na estrada de Damasco, ele diz, por fim, ele apareceu também a mim, como se eu fosse um nascido fora de tempo. Como se eu fosse uma coisa que era para ser aborto, mas não foi. Uma coisa inviável, mas que acabou sendo viável pela misericórdia de Deus. A mim também ele apareceu. A mim, o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas ele, sendo rico em sua misericórdia, também escolheu amar a mim. É essa percepção de nós que precisa ser a base, a estrada do caminho. A estrada do caminho. Mas muitos têm esse encontro e não dão, Luiz, o terceiro passo. O terceiro passo. Saulo viu a luz de Deus na estrada de Damasco. Viu a Deus. Depois que ele viu a Deus, ele viu a si mesmo. Caiu por terra. Mas ele não viu mais ninguém. Ele ficou cego. Ele ficou cego. Ele não consegue enxergar as outras pessoas. Ele não consegue enxergar o outro. E a Bíblia diz que Jesus disse, olha, Saulo, levanta-te, entra na estrada de Damasco, e lá te dirão o que convém fazer. Ele foi levado pelos amigos que com ele estavam para dentro da cidade de Damasco, se instalou onde havia planejado instalar, e os amigos não sabiam o que fazer, e ele disse, eu não quero comer, eu não quero beber, eu quero orar. E ele ficou naquela viagem de oração. Passou o primeiro dia, mas e aí, está melhor? Não, eu quero orar. Enquanto Saulo orava no primeiro, no segundo e no terceiro dia, em jejum, em quebrantamento, buscando compreender, rearrumando a cabeça dele daquela confusão toda que a aparição de Cristo na estrada havia produzido nele, a certeza que ele tinha agora de que Jesus era de fato o Messias, de que Jesus era de fato o Filho de Deus, e toda a doutrina de Gamaliel que havia entrado na cabeça precisava ser readequada agora, precisava ser readaptada aquela viagem toda, e ele cego para tudo que estava fora dele. Enquanto Saulo ali orava e jejuava, Deus foi até a casa de Ananias.
chegou na casa de Ananias e disse assim: Ananias! Veja que expressão bonita, Beto. Jesus diz assim: Ananias. E ele ouve de Ananias o que devia ser a expressão na boca de todos nós, sempre. O que é que Ananias disse a Jesus? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É sabida essa tua mulher, Silvio? É sabida. Eu sei. Então, ele ouve a voz de Ananias. E sabe, Marcão, dá a impressão de que ele conhecia aquela voz. Que ele não pergunta feito Saulo. Porque Saulo, quando ouve, Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que é que Saulo diz? Quem és, Senhor? Ele não sabe quem é. Mas Ananias, quando diz, ouve a voz, Ananias, aí ele diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. Ele conhece aquela voz é conhecida. Ele não precisa que o dono da voz apresente a ele qualquer identidade, qualquer documento de identificação. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Mas cuidado, porque uma coisa pode ser o que diz a voz, outra coisa pode ser o que diz a vida. Nem sempre a voz e a vida dizem a mesma coisa. Vocês lembram daquela parábola que Jesus contou de um cara que tinha 2 filhos? E o primeiro disse, vai para a vinha trabalhar, vai para o campo trabalhar. E aí o primeiro filho diz, sim, eu vou, mas não vai. Ao segundo ele diz assim, vai para o campo trabalhar. E ele diz, eu vou, mas não vai. Depois de contar essa historieta, Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? O segundo fez a vontade do Pai. O primeiro disse que iria, mas na vida negou o que disse a voz. O segundo disse que não iria, mas a vida deste também negou a voz. Mas essa vida que nega a voz, nega para fazer a vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai. Veja o caso de Ananias. Ananias diz assim, eis-me aqui, Senhor. Aí quando o Senhor diz o que quer, aí ele diz, espera aí que não é bem assim. Espera aí que não é bem assim. O que é que Jesus disse? Olha, eu nunca vi Jesus, Nick, deve ter dado o CEP da casa de onde Ananias devia ir. Porque o que ele disse foi o seguinte, ó, entra na cidade, vai na rua direita, na casa de Simão, o curtidor. Mas que é isso, cara? É endereço, só faltou o CEP. Deu ponto de referência, o nome da rua, a casa em que ele devia ir. Aí Jonas disse, tá legal, eu sei o que é que eu tenho que fazer. Jonas já morava em Damasco, era para ir na rua direita, encontrar uma pessoa na casa de Simão. Tudo estava beleza até aí, até que ele disse que era para falar com um tal de Saulo. E aí Jesus disse, é para falar com Saulo, o apelido dele é Saulo de Tarso. Deu até o apelido do cara. E aí, tem alguma dúvida nessa ordem ou não? Sabe para onde é que ir? Sabe para quem é para falar? Sabe qual é a reação de Ananias? Peraí, né? Peraí, é Saulo de Tarso? É Saulo de Tarso. Você está bom de ouvido, Ananias, disse Jesus. Você está bom de ouvido, Ananias. Saulo de Tarso, aquele lá, está vindo de Jerusalém, é esse mesmo? Eu não sei se o senhor sabe, Jesus. Eu não sei se o senhor sabe. Mas esse tal de Saulo é um perigo. Esteve envolvido na morte de Estevão, viu? Esteve envolvido na morte de Estevão. E o que eu estou sabendo é que ele está vindo aqui para Damasco e na mochila ele está trazendo cartas com autorização do sumo sacerdote para prender todo mundo que disser que é cristão. Jesus, você está querendo dizer a mim quem é Saulo? Ananias. Pois é isso mesmo que eu quero que você faça. Eu quero que você vá lá nessa casa, procure esse cara, ore por ele. Porque nesse instante ele teve um sonho. E no sonho ele via um homem chamado Ananias orando por ele e ele ficando curado. E eu louvo a Deus pela experiência de Ananias, que é assim, né? Ananias é um pica-fumo como eu, não é, Daniel? Esse cara que tem essa vontade de servir a Deus, mas quando as coisas parecem difíceis, é complicado.
Ele quer. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Mas com Saulo não, né, rapaz? Se fosse para visitar Pedro, o irmão Pedro, o apóstolo Tiago, ele topava mandar um bilhete, mas para Saulo, aquele Saulo é perigoso demais, rapaz. Mas tá bom, ele vai. Ele vai. Louvado seja Deus. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Depois ele resistiu e por fim ele viu que essa é a vontade de Deus para a vida dele e foi. E eu acho tão bonito o que é que Ananias diz a Saulo, quando ele chega lá, na casa de Saulo. Ele chega, versículo 10. Ananias chega na casa, e versículo 17, então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Essa palavra irmão representa uma mudança no coração de Ananias. Sim ou não? Ananias conseguia enxergar em Saulo não mais um perigo e uma ameaça para a vida dele. Ananias enxergava em Saulo um companheiro, um irmão. E ele diz, Ananias chega e diz, Saulo, irmão. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e voltou a ver. Toda vez que eu leio essa expressão, escamas, eu fico pensando em lentes de contato. As lentes de contato não parecem escamas, não é? Então, é um texto muito antigo para falar de escamas, né? Eu acho que é imagina, 2000 anos atrás falando de lentes de contato opacas. E lentes de contato opacas que cegavam. E quando ele orou, quando Ananias orou por Saulo, a Bíblia diz que então, como é que acontece? Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permanecemos entre os discípulos, em Damasco, com os discípulos, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Pronto. Fechou o ciclo da experiência de Saulo. Primeiro ele tem um encontro com Jesus que fala com ele dizendo, Saulo, Saulo. Depois ele tem um encontro consigo mesmo e ele cai. Ele já não se imagina superior a ninguém. Ele agora é dependente da graça de Deus. Se Jesus não envia Ananias para ele, ele está perdido. Jesus diz a ele, fica e espera. Ele fica e espera. Enquanto ele fica e espera, ele clama a Deus pela sua própria vida, com clamor, com jejum, nem comendo, nem bebendo. 3 dias pedindo ao Senhor que o socorra. Finalmente, Saulo tem os olhos abertos para o próximo, para o outro. Eu acho bênção de Deus que para descobrir o outro, um outro teve que vir a ele. Ele só descobre o outro, seus olhos só se desobstruem quando um outro chamado Ananias chega a ele. Ele vê então Ananias, e ele vê a todos mais, e ele começa a viver uma vida de pregação do Evangelho. Nós precisamos seguir esse caminho também, meus irmãos. Porque nós não queremos ser uma religião, não queremos ser uma denominação, não queremos ser uma igreja, queremos ser gente do caminho de Cristo. Gente que descobriu Jesus e que fala de Jesus como quem teve uma experiência com Ele. E essa experiência está aberta e disponível a todos nós. Mas essa experiência implicará numa descoberta de si mesmo, como pecador e como ser carente da graça de Deus. E uma descoberta do outro, como alguém a quem eu sou enviado por Cristo, no poder de Cristo, para comunicar o mesmo amor e graça que a mim foram comunicados. Quando isso se realizar, quando o ciclo se fechar em nós, então o Evangelho se cumpriu na nossa vida. Muito naquela dimensão que Daniel ministrou hoje à tarde, do já e ainda não.
Essa história do já e ainda não é muito interessante, Djalma. Porque eu já fui salvo por Cristo, mas ainda não completamente. Ainda há elementos perdidos em mim. Eu já me converti a Jesus, mas ainda não converti tudo em mim que tem para converter. Então, eu já creio em Deus, mas ainda há muito que crer. Eu já fui santificado pelo poder do Espírito Santo, mas ainda há muito a santificar. Já, mas ainda não plenamente. Vamos ficar de pé novamente. Quando Jesus veio ao mundo, pregou o Evangelho entre nós, ele só teve um inimigo, além do diabo, é claro, que é inimigo de todos nós. Só havia uma força, um poder, uma organização que se levantou contra ele. Porque, de fato e de verdade, os romanos não foram um problema para Jesus. Vocês lembram de algum incidente de Jesus com autoridades romanas? Pelo contrário, ele foi procurado por um centurião para que pudesse orar pelo servo do centurião que estava enfermo. Ou seja, Roma nunca foi um problema para Jesus. Nunca foi. Roma tinha dezenas de deuses, mas nunca foi um problema para Jesus. Nem mesmo os políticos de Israel, como Herodes, foi um problema para Jesus. A não ser lá no nascimento, né, quando ele temeu que viesse um rei e tal. Mas nem era o mesmo aquele lá, era outro. Mas o poder político de Israel, o poder estatal de Israel, nunca foi um problema para Jesus, excetuado esses dias iniciais do nascimento dele. Depois do ministério, depois do batismo no Jordão, vocês lembram de algum problema dele com as autoridades políticas de Israel? Não há problema nenhum. Jesus só teve um inimigo, além dos espíritos malignos e além do diabo. Foram os religiosos. Foi a gente da certeza, das convicções. Esses caras ficaram no pé de Jesus o tempo todo. Foram os religiosos que armaram ciladas para ele. Foram religiosos que colocaram ciladas de palavras e de ideias. Foram os religiosos que o provaram. Agora, desculpem me dizer essas palavras com essa dureza. Religioso é uma desgraça. Religioso é uma desgraça. Era e continua sendo. E quanto melhor for a religião, pior ela é. Como assim, Martorelli? Quanto mais a religião for cheia de delicadezas, sutilezas, firmezas, certezas, mais ela se rebela contra essa liberdade de Jesus. A tendência da religião e das religiões cristãs, mais do que todas as outras, é precisar que Jesus fique confinado às regrinhas deles. Então, o problema dos fariseus não era que Jesus quisesse pregar o reino de Deus, é que ele queria pregar para quem eles não queriam pregar, para os pecadores, para os publicanos. Ele queria oferecer misericórdia para quem aqueles caras diziam, misericórdia para esses não, pedras. O religioso só consegue ver o mundo dividido em dois grupos. Ou o mundo é formado de Virgem Maria ou de Geni. Lembram de Geni, da música de Chico Buarque? Então, ou você abraça Maria, beija os pés de Maria, que é a santa, a pura, ou e você se afasta de todos os outros seres que não são Maria, porque elas são genis. O que chocava, eles não podiam suportar esse cara. Era um cara que dizia, Solange, há um homem zeloso da lei,
e da regra que Geni entraria no céu antes deles. E foi isso que Jesus diz: as meretrizes vos precederão no reino. Esse cara não tem religião que aguente, esse cara. Não tem religião que aguente. O cara que diz que as prostitutas entrarão antes no reino dos céus do que os escribas e fariseus, os caras que acham que começaram a trabalhar na vinha às 5 horas da manhã. Não, a religião não suporta. E a religião continua perseguindo Jesus, continua perseguindo o Evangelho. E as pessoas gostam de receber um código de regras, um código de conduta. Isso pode, isso não pode. Aí o cara se lasca todinho para seguir aquelas regras. E geralmente as regras são superficiais. Porque as regras do Evangelho, as profundas regras do Evangelho, não podem ser escritas em lugar nenhum, a não ser no encontro e na direção de Deus, no momento concreto, quando Ele me impõe a amar quem eu não quero amar, abraçar quem eu não quero abraçar, perdoar quem eu não quero perdoar, como condição de manutenção da minha relação com Deus. E isso não cabe nas regras de uma religião, não cabem. Se você quer ser religioso, esse não é um bom lugar. Eu posso lhe indicar boas igrejas aqui perto para você ir, onde você vai ser bem tratado, e um cara criado aos pés de Gamaliel vai lhe falar sobre as leis do reino de Deus. Para caminhar conosco é essa aventura louca de seguir Jesus e de obedecer a Cristo e dar razão a Deus e de viver segundo a sua voz, falando ao nosso coração, quebrando-nos e quebrantando-nos diante dele e nos dizendo que nós temos que ir a quem não queremos ir. Temos que ir a quem temos medo de falar, de conversar. Mas eu não quero viver de outro modo. Eu não quero achar outro caminho, outra estrada para a minha vida. É esse o caminho. Diante de Cristo que fala comigo, diante de mim que nada sou, e diante do meu irmão que se torna visível e enxergável para mim. Vamos dar as mãos, vamos orar. Daniel, você ensinou uma canção que eu disse que seria a canção do nosso retiro. Eu queria que você ensinasse para o pessoal essa canção, Quebranta-me. E enquanto a gente vai cantar essa canção, eu queria que você buscasse ao Senhor, pedindo a Ele que tivesse misericórdia de você, que lhe ajudasse. Peça a Deus: Senhor Deus, eu não quero mais saber de Gamaliel, eu quero saber da Tua voz falando o meu nome. Eu quero ouvir a Tua voz dizendo o meu nome, dizendo o que Tu queres para a minha vida. Eu quero essa relação viva contigo, sem intermediários nem intercessores. A verdade em mim, vivendo, trabalhando. Vamos lá? Fazem pedaços
Deus, da religião que me dá segurança, certeza e me permite me jogar a essa aventura espiritual de servir-te na dimensão mais subjetiva, viva, dinâmica, na relação com meus irmãos. Senhor Deus, aqui estamos todos nós unidos, te pedindo e te implorando que tenhas misericórdia de nós e nos aches. Nos aches, Senhor, porque nos perdemos. Nos encontre, Senhor, porque não nos encontramos. Mas estou certo, Senhor, que quando na vida de cada um de meus irmãos, como também na minha vida, se manifestar o sol da justiça, que brilha mais forte do que o sol do meio-dia, então nós não apenas te encontraremos, como nos encontraremos, bem como encontraremos os nossos irmãos, e será vida e bênção para todos nós. É isso que pedimos que aconteça, Senhor Deus, em amor do